Olá pessoal, vamos de mais notícias do Vasco, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. Na noite deste domingo, pela 26ª rodada da Série A do Brasileirão Betano, o Vasco recebeu o Ceará. O jogo terminou em 2-2, com gols de Coutinho e Carlos Cuesta para o Almirante e Galeano e Pedro Henrique para o Vozão. Em seu primeiro jogo com a camisa do Gigante da Colina, o zagueiro colombiano Carlos Cuesta marcou um gol para a equipe vascaína, que estava dando a vitória até o final do jogo. Nas redes sociais, os torcedores vascaínos fizeram questão de elogiar a contratação, que logo em seu primeiro jogo já conseguiu balançar as redes, e muitos comentários foram feitos sobre isso. A importância de contratar, a importância de trazer jogadores capazes de mudar o jogo vindo do banco. Carlos Andrés Gomes, 22 anos, faz a jogada sozinho e deixa o compatriota Carlos Cuesta, 26, em condições de fazer o gol, comentou um torcedor. Vasco chegou ao segundo gol após a expulsão de Rodriguinho no Ceará. Boa jogada do ataque Cruz Maltino e finalização precisa do estreante Carlos Cuesta, publicou um vascaíno. Ao marcar seu primeiro gol com a camisa do Vasco, Carlos Cuesta ultrapassa Lloyd Augusto no número de gol marcado com a camisa do Cruz Maltino Carioca, comentou outro torcedor. Com os 2 pontos perdidos, o Gigante da Colina perdeu a oportunidade de se distanciar da zona de rebaixamento. A equipe de Fernando Diniz soma 23 pontos e tem 1 ponto na frente do Vitória, primeiro time dentro do Z4. Agora vamos a mais um vídeo, não esqueça de deixar o like. Que chega sempre às 7 horas da manhã em ponto, Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então é claro, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. O Lucas, conto muito mesmo com você mesmo diante desse momento tão negativo, né, do nosso Vascão. Show? Vambora então, sem muita enrolação, falar logo do nosso Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você, este Acorda Vascão, falando sobre o que aconteceu ontem em São Januário, né? É difícil de entender e mais difícil ainda de explicar, pois o Vasco, jogando dentro da sua casa, dentro do seu caldeirão, empatou. Entretanto, para mim foi uma derrota, né? O Vasco ontem saiu derrotado de São Januário. O jogo terminou 2-2, com o Vasco tendo 64% da posse, enquanto o Ceará 36%. O Vasco chutando 17 vezes ao gol do Ceará, enquanto o Ceará apenas 12%. O Vasco sendo muito superior, mas sofrendo o empate aos 47 minutos do segundo tempo. Aliás, aos 50 minutos do segundo tempo. O último minuto foi 51, penúltimo minuto, então, o Vasco sofre o gol do empate. É algo completamente imprevisível, mas que irrita. Essa é a grande realidade. Até porque, se olharmos para números, o técnico Fernando Diniz, com esse empate sofrido ontem contra a equipe do Ceará, chegou ao seu 6º jogo em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. Em 6 jogos, jogando dentro de São Januário, o técnico Fernando Diniz tem 3 derrotas, olha, as 2 derrotas para Red Bull Bragantino e Corinthians, 3 empates contra Ceará, Grêmio e Atlético Mineiro e apenas 1 vitória contra a equipe do Fortaleza. O técnico Fernando Diniz tem um aproveitamento ruim com a camisa do Vasco da Gama, um aproveitamento que após a parada para o Mundial de Clubes chega a casa dos 36%. Aproveitamento de um clube que infelizmente luta para não cair a Série B do Campeonato Brasileiro. Um Vasco que não vence dentro da sua casa desde maio de 2025. São 4 meses sem vencer em casa pela competição que é e tem que ser a mais importante do Vasco da Gama na temporada. E ontem um empate de uma maneira grotesca, mas tudo que hoje acontece no Vasco da Gama se resumindo a Campeonato Brasileiro é grotesco. Eu espero que essa chave mude, porque se o Vasco quer sonhar com um título de Copa do Brasil, se o Vasco quer ter um restante 2025 tranquilo, é inegociável vencer dentro de São Januário. Não conquistar pontos dentro de São Januário custará ao Vasco apenas uma coisa: o rebaixamento, e sim, é verdade, amigo, o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Com esse empate ontem sofrido, o Vasco fica nessa rodada na 15ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos. O Vasco dá um passinho à frente,
fica a 1 pontinho da zona do rebaixamento, mas a vitória ontem seria muito importante, pois colocaria o Vasco da Gama na 13ª colocação com 25 pontos a 3 de distância do Z4. Acima de tudo, também todas as equipes, a não ser, olha que loucura, né? Todas as equipes, a não ser a equipe do Fortaleza, que é o 19º colocado, do 10º para baixo, venceram seus jogos. O Fluminense não venceu, o Ceará não venceu, o Internacional não venceu, Atlético Mineiro, Grêmio, Santos, Vasco, Vitória, Juventude e Sport. Todas as equipes abaixo do Fluminense, em exceção a Fortaleza, perderam as suas partidas. Ou, aliás, não venceram as suas partidas. Ou seja, a rodada, amigo, foi dada de bandeja ao Vasco da Gama para ganhar, dar uma aliviada e ainda mais encostar no pelotão de cima. Mas pena que é bom quando só depende do Vasco, mas por ser o Vasco, isso se torna muito ruim. Com relação à partida de ontem, poucos pontos bons de se ver. Acredito que o único foi o segundo gol do Vasco da Gama, marcado por Carlos Cuesta, o estreante da noite, que já chegou em São Januário marcando um gol que estava dando a vitória ao nosso Cruz Maltino, um gol de Carlos Cuesta com assistência, né, do também reforço colombiano, igualmente a Cuesta, Andrés Gomes, uma jogada colombiana, ambos que nitidamente têm total condições de dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Eu acho que esse foi o ápice da noite de ontem, além também da boa atuação de Felipe Coutinho. Entretanto, se tem os pontos positivos, temos também os pontos negativos, com a péssima atuação do senhor Matheus Carvalho, Matheus Cocão, vaiado em São Januário, criticado pela torcida vascaína e tendo o seu nome gritado ali no final do primeiro tempo, pedindo com urgência a sua substituição, que ontem, meu amigo, quebrou a bola, como se diz na gíria do futebol. Um empate frustrante, que decepcionou, mas que principalmente irritou o técnico Fernando Diniz. Se liga só. Boa noite, mas o lance do PH e depois de ter chutado a bola, eu não entendi muito a pergunta. Depois de ter chutado, ele não chutou. Foi uma escolha dele. Quantas bolas ele chutou contra o Botafogo para frente? Nós chutamos muito mais do que saiu jogando. Isso é uma escolha do jogador. E erros acontecem. Erros individuais, hoje assim, hoje teve erro individual mais claro do que nas outras vezes. Eu não vi assim, que teve erro individual claríssimo, igual você colocou no Atlético Mineiro, ou no Grêmio, ou no Bragantino. O lance do João Vitor, O João Vitor escorregou, mas foi um lance que ele escorregou, depois a bola escorregou e teve a falta. Depois da falta que teve, mas foi um lance, pô, aí nós teve muita repercussão. Esse erro do João Vitor foi um dos menores problemas daquele lance. Ele escorregou, fez a falta, a bola saiu da área, foi lá, pô, a gente desviou a bola voltou para a área. Errar, futebol é um jogo de erro. Hoje a gente teve 2 erros assim que a gente não costuma cometer, não tem nada a ver com os erros. O erro do Grêmio, por exemplo, foi um escorregão. Até por conta do. Não tem nada a ver. Hoje a gente teve. São 2 erros assim que a gente não. Eu acho que a gente nem tinha cometido erros assim parecidos e tivesse tomado o gol. Então a gente lamenta, é muito triste e frustra todo mundo, principalmente a torcida. E a torcida tem que ficar triste mesmo. E sofrida, de todo mundo tem que ficar sofrido. Agora, o time, ele, na minha opinião, assim, não é que ele não performou. O time, ele estava jogando muito bem no primeiro tempo até a gente tomar o gol. A gente estava em cima do Ceará, estava com a marcação encaixada, o Ceará estava produzindo pouco. Depois que a gente tomou o gol, a gente deu uma desestabilizada, desorganizou um pouco. No segundo tempo, também, a gente melhorou um pouco na volta do segundo tempo, depois desorganizou de novo. Mas a gente... E o Ceará é um bom time. Não, se você pegar os resultados do Ceará, quase todos os jogos vai empate, ou eles perdem ou ganham por placar mínimo. Então, ganhou do Cruzeiro fora, empatou com o Flamengo, aí perde 2-1, ganha de 2-1, 1-1, 0-0, é um time que tem uma defesa sólida. Então não é um adversário fácil, é um adversário que tem seus méritos. E a gente podia ter jogado melhor. Eu acho que se a gente não toma o primeiro gol, a equipe estava passando desenvoltura até tomar o gol. Depois a gente se perdeu um pouco, quando teve a expulsão, aí a gente teve talvez o nosso melhor momento, a gente soube aproveitar com as mexidas, a gente fez o gol e depois a gente teve mais chance de fazer o terceiro e o quarto gol, a gente não fez. E infelizmente a gente tomou o gol praticamente no lance derradeiro da partida.
Amigo torcedor vascaíno, o Diniz não ficou nada feliz, nada contente, né, com esse empate. Entretanto, a grande pergunta, eu acho que após o mau resultado do Vasco o Vasco tirou de campo ontem jogadores como Lucas Freitas, Matheus Carvalho, Calma Barros, Nuno Moreira, Coutinho. Nuno e Coutinho, 2 jogadores que saíram por cansaço. A pergunta que eu faço é, por que o Verratti ficou até o final? É uma pergunta, porque ontem a torcida vascaína também se perguntou exatamente a mesma coisa. O Verratti sempre foi um a menos no Vasco. Não é de hoje que isso acontece. O Verratti nunca foi um jogador de entregar tabelas, profundidade, velocidade. Mas o grande diferencial do atacante argentino era, ele entregava gols. O Verratti nunca jogou nada no Vasco da Gama, mas fazia a sua parte, garantia pontos ao Vasco com os seus gols. Então, automaticamente, valia a pena. Quando você tem artilheiro no time, amigo, você tem que usar. A grande questão hoje, o Verratti não participa em gols. O Verratti hoje não ajuda naquilo que era o seu principal quesito e fundamental para a sua permanência entre os titulares. Gol. O Verratti não entrega. Os gols do Verratti acabaram e toda essa parte ruim de não entregar velocidade, profundidade, tabelas, continua. O Vasco ele joga 90 minutos, amigo torcedor vascaíno, vendo a bola passar pela área e nada do centroavante ganhar. O Vasco fica 90 minutos tentando fazer uma tabela com o Verratti e nada dessa tabela funcionar. Aquele caos de sempre. Dar o banco de reservas ao Pablo Verratti, ok, pode ser demais. Mas 90 minutos de Pablo Verratti, de novo, sem produzir absolutamente nada, completamente intocável pelo técnico Fernando Diniz, amigo vascaíno, eu acho sinceramente que é algo um pouco inaceitável. Nos últimos 11 jogos, o Verratti só tem um gol de bola rolando. Foram 4 gols em 11 jogos, mas apenas em um foi de bola rolando, os outros 3 foi de pênalti. O último grande jogo que o Vasco fez uma boa partida foi contra o Santos, sem Verratti. Então assim, será que vale a pena essa insistência, essa continuidade? Que o que está acontecendo, amigo vascaíno, com o Verratti é assustador. Um jogador que era incontestável pela torcida vascaína, nesse momento é um atleta que está fazendo hora extra no time titular, mas acima de tudo está fazendo hora extra durante 90 minutos em todos os jogos do Vasco da Gama. Mas deixe a sua opinião aí nos comentários. Mais uma noite de Pablo Verratti criticado pelo torcedor vascaíno. Bom, amigo, eu fico por aqui. Esse foi o nosso Acorda Vascão. Primeiro vídeo apenas dessa segunda-feira. E já já eu tô de volta para trazer ainda mais. Quais foram os principais erros, além dos individuais, obviamente, que culminaram em 2 gols. Mas eu enxergo muito mais erros do que apenas os individuais. Se inscreve no nosso canal, que está batendo 228 mil amigos. Gratidão a você que está junto com a gente. Bom, vamos lá. Falar dos erros individuais do Léo Jardim e do Cocão no lance do gol, porque o Léo Jardim força nele. Quando a bola é recuada do Robert Renan para o Léo, ele tinha que quebrar a bola lá na frente. Aí ele forçou no Cocão, que não tem a qualidade para sair jogando, e os dois falharam. No segundo gol, um cara que tem muito crédito, que é o Paulo Henrique, tomou a decisão equivocada, demorou a tomar a decisão, aí o jogador do Ceará roubou a bola e chutou no gol, o Léo Jardim espalmou e o Pedro Henrique fez o gol de empate. Mas, cara, assim, vamos olhar o jogo como um todo, né? As invenções do nosso treinador, porque ele inventou. Ah, eu treinei. Tá bom, você pode treinar. E é até o esperado, Diniz. Apesar da gente não acompanhar o treinamento, eu só posso acreditar que você treinou. Né? O Nuno de 8, depois de 5, o Coutinho de 8. Eu tenho certeza que você treinou isso. Mas é loucura. Mas não tem o menor cabimento. Você não ganhou um volante, apesar dele achar, porque o Diniz avalia o jogo sob a ótica do que ele fez e ele acha que tudo deu certo. O Nuno jogou muito bem de volante, mais do que estava jogando como ponta. Depois veio para 5, então ele só faltou pedir o Nuno na seleção portuguesa. Por muito pouco ele não olha.
estamos aqui descobrindo um volante que a seleção portuguesa não tem. Cara, assim, impressionante como a roda já está inventada, mas o Diniz acha que pode inventar uma roda diferente. O que o torcedor do Vasco espera, Diniz, acho que você ainda não entendeu, é que o Vasco precisa apenas ganhar pontos. Desde o dia 17 de maio, que o Vasco não ganha 3 pontos em São Januário. Aliás, 22 jogos disputados e o Vasco ganhou 2 jogos seguidos? Nunca. Como é que pode? E isso que nós tivemos grandes atuações contra o São Paulo, contra o Santos e com resultados. Mas não conseguimos fazer 2 vitórias seguidas. A culpa é minha? A culpa é sua, torcedor? Claro que não. A culpa é dos jogadores, a culpa é da comissão técnica, tendo à frente o técnico Fernando Diniz, que não consegue performar. Ontem o Rogério Carvalho mandou até nosso amigo aqui do canal, membro Trembala, novo, lá do Espírito Santo, ele falou assim: Fábio, somando Fluminense, Cruzeiro e Vasco, são 30 jogos de Campeonato Brasileiro. E o Diniz tem apenas 6 vitórias. Ou seja, 20% dos jogos ele venceu. Será que isso é tratado como normal? Ah, não, mas o time está performando, o time, porra, você percebe que ele está mostrando evolução. Legal. Faltam 16 jogos para o Vasco, né, terminar o Campeonato Brasileiro. Então a gente está falando de 48 pontos em disputa. O Vasco tem 23. Precisa chegar a mais 22 pontos, né, dos 48. Bem possíveis. Mas com esse aproveitamento? Em casa, o Vasco tem uma performance de 40% de aproveitamento. Em casa! Não pode ser sério isso. Não pode ser tratado como normalidade. Ah, então faz o quê, Fábio? Demite o Diniz? Mas por que não? Se fosse outro treinador, não demitiria? É a única pergunta que eu faço. Outro treinador não seria demitido com esses resultados? O futebol também é resultado. Ele não é só resultado. Ah, mas o Vasco joga muito bem. Não joga muito bem em todos os jogos, não. Mentira. E o número de finalizações, quando se apega a esse número ou posse de bola, não são números que você olhando o jogo, não são números reais. Ah, posse de bola, tá bom. Se eu trocar passe no campo de defesa entre os zagueiros, troco ali, chamo o volante, vem o lateral, troco, volto no Léo Jardim, troco ali o passe de volta, isso é posse de bola. Mas eu não estou agredindo o adversário. Agredir é o que o Andrés Gomes fez no segundo tempo, quando ele entrou, foi para cima, rabiscou. É isso. É quando o seu Ryan está inspirado também a fazer isso. Isso é agredir. Agora, 15 finalizações, 2 no alvo. Os 2 chutes do Cocão ontem, por exemplo, ridículos. Mas são finalizações. E elas vão para a estatística. Porque aí o treinador, pô, olha aqui, eu criei tantas chances, né? Tive tanto de posse de bola, legal. Mas aí você perde pro Bragantino, você empata com o Grêmio, você empata com o Ceará. Só nessa brincadeira aqui, eu já falei 2, 4, 7 pontos pelo caminho. Bota 7 pontos na conta do Vasco hoje. Veja em que posição o Vasco estaria. Se tem 3 jogos rápidos que vieram à cabeça. É só parar de inventar, Diniz. Não precisa muito, não. O Vasco hoje não pode se dar o luxo de inventar. Se o que a gente fez ontem fizer domingo que vem, aquela porrada que a gente tomou com o Álvaro Pacheco de técnico, a gente toma de novo. Toma de novo. Toma de novo. Carlos Cuesta, gostei da estreia dele, seguro, se aventurou ao ataque em alguns momentos, inclusive fez o gol. Andrés Gomes entrou bem no jogo, tentou, errou e acertou, normal. Errar e acertar. Não pode só errar. Cocão só errou no jogo de ontem, por exemplo. Por que não o Cuesta na zaga e o Robert Renan de volante, ontem, por exemplo? Por que não o Paulinho de segundo homem no segundo tempo?
Por que desorganizou tanto o time? Por que chama tanto o adversário? Por que o Verratti teve que ir até o final do jogo ontem? Ah, porque ele ajuda na bola aérea. Mas a gente perde velocidade e perde nas jogadas, porque a gente vai sempre... Todo treinador sabe disso, torcedor. Enfrentar o Vasco com o Verratti é zagueiro encaixotando ele, que o chuveirinho virar, de qualquer lugar. Pô, o Leandrinho estava no banco, não podia ter tentado um jogador canhoto pelo lado esquerdo. Pô, se o Cuesta entrou do lado direito, destro, não melhorou a zaga? E o Matheus França? Ah, ele tá fora de forma. Pô, mas ele vai entrar em forma quando? Se ele não jogar. Tem que jogar. Então, assim, cara, o Vasco, nas mãos do Diniz, ele é no máximo um sonho. O Vasco nas mãos do Diniz é um sonho. A realidade está muito distante. Dentro do sonho, nós vivemos um 6-0 fantástico, inesquecível. Um 3-1 em cima do São Paulo, muito legal. Ok. Agora, eu desafio você, torcedor, a escrever aqui nos comentários qual foi o outro jogo, tirando esses dois, dos 22, ou seja, dos outros 20 que sobram, que o Vasco teve resultado com desempenho. Ou seja, venceu e jogou bem. A conta precisa fechar, Diniz. É isso, galera. Boa semana pra vocês e vamos juntos, claro, firmes e fortes aqui no Fanático Vascaíno. Claro que bate o desânimo. Agitando as emoções da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Vasco entra em campo neste domingo contra o Ceará. Em São Januário, ao lado do seu torcedor, o Gigante da Colina começa a disputar os 3 pontos. Querendo se distanciar da zona de rebaixamento, o Cruz Maltino espera fazer o dever de casa no Rio de Janeiro. Com 22 pontos conquistados em 21 jogos disputados, o CRVG soma 6 vitórias, 4 empates e 11 derrotas até o momento. Agitando o mercado da bola, o Al Hilal anunciou a rescisão contratual de Renan Lodi, em comum acordo. Livre para negociar com qualquer clube, o lateral esquerdo ganhou destaque nas redes sociais neste sábado. Pelas redes sociais, especialmente no X, a torcida do Vasco passou a pedir a contratação do defensor. Animados com a possibilidade de ver o jogador vestindo a camisa Cruz Maltina, os vascaínos fizeram campanha nas postagens relacionadas ao atleta. Admar Lopes, faça o que tem que ser feito. Diniz treinou o Lodi no Atlético PR e levou para a seleção brasileira. Não duvido nada que apareça alguma fumaça dele no Vasco. Renan Lodi tá livre no mercado, Piton acabou de se lesionar. Faz a ligação Diniz e Pedrinho. Busca o cara pro Vasco, me escreveram. Para o desafio deste domingo, Fernando Diniz não poderá contar com 4 jogadores importantes: Lucas Piton, Tchê, Jair e Hugo Moura. Dessa forma, o time deve entrar em campo bem modificado. A provável escalação do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Robert Renan, Lucas Freitas, Puma Rodrigues, Barros, Matheus Carvalho, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Vegete. E você, torcedor, o que acha da situação de Renan Lodi? Deixe sua opinião nos comentários.